você já acompanha nosso blog ou tem um pouco de conhecimento de simulação, sabe que existem algumas metodologias de análise, entre elas análise de estruturas mecânicas resolvidos pelo método de elementos finitos e análise de fluidos resolvidos por CFD. Porém, temos diversos casos reais que o fluido interage com a estrutura e necessitamos das duas tecnologias. Veja esse exemplo no vídeo, ao lado, que um fluido passa através de um cilindro com uma borracha bem flexível fixa nele. O fluxo deforma a estrutura e a estrutura também desloca o escoamento. Para essas situações, devemos utilizar simulação multifísica FSI, que calcula a interação do fluido com a estrutura, ou seja, ela irá calcular o quanto o fluido deforma ou movimenta a estrutura e o resultado desse deslocamento no fluido. Existem dois modos de simular o FSI. O primeiro modo, é o que eu vou mostrar agora, é a cosimulação de uma via, onde primeiramente o software CFD resolve a análise e depois de finalizar os cálculos, envia as informações de resultado para o software FEA. Por exemplo, veja o caso de um barco que navega no mar e está sujeito ao carregamento dinâmico das ondas. Primeiramente, é desenvolvido o modelo CFD no software SimCenter Star System Plus. Como resultado, é possível saber a pressão que a água faz no costado do barco. Então, o software CFD exporta essas pressões no assoalho para um arquivo que é diretamente utilizado pelo software SimCenter 3D, que é o software que faz análise estrutural. No SimCenter 3D, os dados são interpolados no espaço e tempo para serem utilizados como carregamentos para análise estrutural. Assim saberemos a deformação e as tensões no costado do barco, devido aos esforços das ondas. Como sabemos que a estrutura do barco é bem rígida e sua deformação não será tão grande a ponto de impactar no escoamento das ondas, a simulação é um via suficiente para essa análise, onde apenas o CFD envia informação para o FEA, mas nem todo caso é assim. Existem casos, geralmente estruturas com baixa rigidez, a deformação da estrutura também impacta no escoamento do fluido. Para esses casos, é necessário utilizar o segundo tipo de simulação FSI, que vou explicar agora, que é a simulação de duas vias. Neste tipo de simulação, para cada passo de tempo, os dois softwares resolvem o problema e ficam trocando informação entre eles. Por exemplo, veja essa simulação de uma válvula de bicos injetores de spray. O vídeo mostra o resultado da simulação utilizando o FSI. Ele é composto de um conector, uma luva de borracha e um bico. A luva de borracha sela a montagem e age como uma válvula. Quando a pressão é exercida no conector, a luva irá deformar e deixar passar o fluido até o bico, abrindo então a válvula. Como o fluido deforma a luva, e quando a luva está deformada irá impactar no fluxo do fluido, uma simulação de duas vias é necessária para calcular o comportamento preciso desse equipamento, em cada passo de tempo, para responder perguntas como: quanto do líquido irá sair do bico por unidade de tempo, considerando que a bomba do sistema consegue gerar uma diferença de pressão de um bar. Bom, por hoje era isso. Conte com a gente para resolver todo tipo de problema que a sua empresa tenha.